hoje reunidos não para casar, mas para conversar sobre a gratuidade no ônibus. Esse assunto que é polêmico. Estamos aqui com um membro do Conselho Nacional de Juventude e nosso colega Harion Babagi. Boa tarde a todos. Boa tarde. Olá. Boa tarde. Então, nós faremos a primeira pergunta. O que você acha da situação hoje do ônibus no nosso estado? Bom, a gente tem aí um sistema de transporte que tenta, principalmente nos grandes centros, ter um transporte metropolitano. Eu queria, antes de mais, desejar uma boa tarde para os nossos telespectadores e agradecer a oportunidade de estar aqui. Na nossa grande maioria de jovens, que espero que esteja assistindo isso aqui, utilizadores desse mecanismo de transporte urbano para poder trabalhar, para poder estudar, poder conquistar o seu espaço dentro da sua sociedade, que cada dia tem nos reprimidos ainda mais. E a qualidade do transporte que a gente vê está um tanto quanto precária, ônibus sucateados em algumas regiões, outras que têm um poder público um pouco mais abastado, têm conseguido forçar as concessionárias a ter um transporte com maior qualidade para os cidadãos, porém ainda a gente tem essa dificuldade de voltar a ter o transporte de fato público, tratado pelas administrações municipais ou pelas administrações estaduais aqui do estado de São Paulo, tirar esse poder concessionário, trazer de volta esse transporte para o povo e melhorar a qualidade dele. Você é a favor ou é contra, afinal? A gratuidade no transporte, ela é possível. Eu sou favorável porque ela é possível. Nós temos condições hoje de, através do gerenciamento do transporte público pelo poder público, nós temos condição de, com o passar do tempo, darmos a gratuidade no transporte. Não pode ser uma coisa decorrente de um ato, de um decreto, de um ato que seja. A gente precisa construir isso e construir esse sentimento na sociedade. Ela saber que aquele transporte ele pode ser gratuito até um determinado ponto, porque a sociedade ela vive de impostos, o Estado vive de impostos. Então, quando o Estado cobra imposto e dá a gratuidade no transporte, esse dinheiro está saindo de algum lugar. Então, ele tem que ser bem investido e esse imposto cobrado também não pode ser tão alto. Nós temos que entender também que, para ter essa gratuidade no transporte, tem que ter uma responsabilização do cidadão. Então, nós temos aí a escola pública, ela é gratuita, mas muitas vezes o custo dela, de forma do conhecimento falando, pela falta de capacitação dos professores, pela má qualidade dos prédios, pela falta de instrumentos, de equipamentos dentro das unidades de ensino que propiciam melhor educar, acaba saindo mais caro, porque o cidadão com 30, 40 anos de idade não consegue entrar nesse novo ritmo da sociedade implementada. Então a gente tem que avaliar, a sociedade precisa se preparar também para ter a gratuidade do transporte. Muito bom. Raio, você me falou hoje que você assistiu ao Senado, ao TV Senado. Sim. E você me trouxe algumas informações sobre essa sua... Somando justamente a questão da gratuidade dos transportes, e tantas outras paralelas, uma percepção que é uma tendência da humanidade como um todo, que é de priorizar o capital, ou seja, os recursos financeiros que simplesmente estão contidos na sociedade ou na vida, em detrimento da vida. Então é um engano muito elementar que vem passando e acho que é onde deve se focalizar a transformação com muita urgência, com muita abertura em prol da humanidade como um todo, digo novamente. O caso é que todos somos descendentes da natureza, podemos colocar isso confortavelmente entre os religiosos, não religiosos, qualquer ser humano pode compreender isso naturalmente. E todos os bens, todas as facilidades vêm da natureza, da mesma natureza. Então, se todos somos herdeiros da natureza, como pode que apenas alguns recebamos assim as facilidades que vêm da natureza? Há um desequilíbrio muito grande nos transportes, também pode-se observar isso. Há um dado que foi passado hoje na conversa do senador Aloysio Mercadante sobre as perspectivas para o Brasil, que eu considero alarmante. Eu vejo assim, 300 milhões, ou melhor, 300 mil carros sendo vendidos nesses últimos tempos, é um número que desconsidera vários aspectos da nossa realidade atual. Que período de tempo esse 300 mil carros? Foi, se eu não me engano, esse período da liberação dos impostos que passou, questão de 2, 3 meses, que ficou vigorando uma isenção de impostos. Ele mencionou ainda por volta de 30 mil carros apenas no último mês, justamente, com certo entusiasmo. Nós podemos olhar a situação de São Paulo. A cidade para, não apenas nos horários de pico, hoje em dia, mas em diversos horários. Qualquer movimento extra
essa troca de residências, casas onde viviam uma, duas famílias por prédios onde hoje vão habitar 70 famílias, né, nesses bairros aqui no município de São Paulo, estão gerando um caos realmente bem marcado, bem notável. Os transportes públicos, né, eles poderiam ser gerenciados de uma forma mais magnânima, eu coloco justamente dessa forma, porque é algo que fica à mercê de algumas empresas que recebem a concessão. O foco das empresas sendo o capital, o serviço público, o direito do cidadão, o dever do Estado fica negligenciado nitidamente. Nós temos ainda o artigo 5º da Constituição, que remete à dignidade da pessoa humana, e vemos a situação completamente desafinada, e estudantes, senhoras, cidadãos brasileiros, enfim, se apertando, né, absurdamente dentro dos ônibus, e por conta de quê? Que não existe uma preocupação com a qualidade do serviço, mas com a captação de recursos, simplesmente, com a captação de recursos de um ou outro empresário que recebeu a concessão do tempo para cá. Acho justo ainda apontar um dos 7 itens que Gandhi menciona como razão para problemas na sociedade, e é justamente que as pessoas ganhem dinheiro sem trabalhar, ou seja, enriquecimento sem trabalho. Ele lista como uma das razões dentre 7, muito interessante esse estudo, para a decadência de um povo. Eu acho que é o que passa na situação de diversas concessões, não só no caso dos ônibus, mas no caso das TVs, e em tantos outros setores onde as concessões são tratadas com certa negligência pelo governo. Eu trago aqui 2 informações, né? Uma saiu hoje no estado de São Paulo, foi uma pesquisa internacional que foi feita. Eles mediram a cada 10 quilômetros o valor que o passageiro está pagando pela passagem, né? E o lugar mais caro, em primeiro lugar, ficou com Estocolmo, na Suécia. Então, a cada 10 quilômetros está mais ou menos o 4,88. Né? Depois vem Sydney. E nós, aqui na América do Sul, estamos no 42º lugar, seguidos de Rio de Janeiro. Está no 40º lugar, né? Antecipado, anteriorado, viagem, tudo bem, legal. E tem outra situação também, nós saímos às ruas, infelizmente a gente não vai poder passar esse vídeo para vocês, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente disponibiliza. Nós saímos às ruas perguntando o que a população acha sobre a gratuidade, e nossa resposta foi interessante, intrigante, porque a população não aceita a gratuidade. Ela acha que vai haver maior depredação. Nós temos até um e-mail aqui de um colega que participou, obrigado Carlos Alberto. Ele diz que se o ônibus fosse gratuito, todo mundo andaria, e o prejuízo ao meio ambiente seria agravado. Poderíamos estipular preços de passagens que variassem conforme o número de passageiros. Quanto mais vazio estiver o ônibus, mais a passagem se aproxima do limite mínimo, vamos dizer, 10 centavos. E quanto mais próximo estiver da sua capacidade total. Muito obrigada pela participação. E o que vocês acham sobre essa pesquisa que nós fizemos nas ruas? Eu trago, sim, um pouco intrigante numa medida, mas outramente compreensível. As pessoas visualizam as dinâmicas atuais e não se dão muito a sua capacidade plena de perceber que existem formatos diferentes possíveis, né? Ajustar as coisas na medida apropriada, remetendo à utopia, assim, ao jeito ideal, estritamente, é sim possível, e acho que é nossa obrigação, assim, na administração pública, é obrigação do governo fazer que todas as facilidades advindas da natureza cheguem a todos. O transporte é uma das coisas. Já foram feitos tantos carros no mundo que daria para cada habitante ter um carro, se fosse o caso. O caso é que as coisas são produzidas com a intenção de explorar o consumo pelas empresas. Fosse mais controlado pelo governo, no sentido de simplesmente satisfazer as demandas, pensaria-se as coisas de uma maneira diferente, pensaria-se as coisas de uma maneira a atingir um resultado mais satisfatório realmente para que o serviço fosse cumprido a contento. Imagine se os ônibus fossem livres, ônibus e metrô, vamos dizer, no caso de São Paulo aqui, fossem livres. As pessoas poderiam ajudar a cuidar da questão do trânsito, poderiam navegar, em vez de sair do trabalho direto para casa com o dinheiro contado, apertado ali já de um salário curto, mais às vezes, poderiam desviar para um centro cultural, para um cinema, para a casa de um amigo, navegar um pouco no trânsito, poderiam facilitar que os ônibus não andassem tão cheios, justamente,
né? E os impostos podem cobrir isso tranquilamente, sendo feito devido ajuste no planejamento. Precisa viabilizar, assim. O ganho na educação, na cultura, em tantos setores, seria muito expressivo, né? Realmente. Bom, na verdade, eu particularmente represento a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a UBS, dentro do Conselho Nacional de Juventude. A UBS tem uma bandeira, né, que é pela gratuidade do transporte público para os estudantes. A luta dela é legítima e nós temos essa discussão em torno de que, a partir do momento que você dá maiores condições para esse estudante estar presente em mais locais de desenvolvimento da cidadania e do intelecto dele, fazer ele inclusive compreender, né, que aquilo que é público, como eu citava anteriormente, a questão da escola pública, assim como o hospital, que é um bem público, o sistema de saúde hoje, o SUS, né, o sistema SUS, ele é mundialmente reconhecido. Né? Agora, por que ele não funciona? Aí geralmente as pessoas respondem assim, porque o povo não nos atende bem, porque o povo não preserva. As pessoas muitas vezes não se identificam também enquanto povo. Ela também é parte desse povo e que a intervenção dela para fazer aquele sistema funcionar, e no momento de crise daquele sistema ela contribuir para que ele funcione bem, não depredar, tudo isso influencia. Na questão do transporte, eu sou muito defensor do transporte sobre trilho. Eu acho que o transporte sobre rodas é importante, mas vejo que o transporte sobre trilho é ainda mais importante. Porque nós estamos num país continental que as distâncias são frequentes. Nós estamos aqui, eu particularmente moro na Baixada Santista, uma região de planície, onde nós temos uma área de 9 municípios que perfeitamente poderiam ser interligadas através de um sistema de veículo leve sobre trilho, e não existe essa preocupação. Né? O governo do estado há algum tempo promete a questão de tratar isso com carinho, de ter o VLT na região, porém a gente vê discursos e mais discursos, e essa questão da implementação do VLT não chega a um senso comum. Por outro lado, nessa mesma distância que tem a própria Baixada Santista, tem a distância Porto-Capital. Né? São dois grandes polos, Baixada Santista e Capital, onde você tem coragem de fazer uma concessão para que um pool de empresas faça a construção da nova pista da Imigrante, aqui na Serra do Mar, porém você não tem a preocupação de se somar a essa pista da Imigrante um espaço para passar, né, um trilho, um veículo leve sobre trilho. Você diminuiria a distância entre a Baixada e a capital, diminuiria o número de carros passando dentro da Mata Atlântica, dentro da Serra do Mar, e quando você coloca a questão do grande número de carros que as pessoas passaram a comprar com a redução dos impostos, tem ainda mais um dado, né, um dado atual. Tem muitos municípios que passaram a estar em crise financeira. A gente ouve muito falar nessa questão da crise mundial. Os municípios passaram a estar em crise financeira. Porque o governo federal tirou o IPI de alguns utensílios, dentre eles o carro. As pessoas passaram a não pagar o IPI, passaram a comprar mais carros, e parte do fundo de participação dos municípios era formado pelo IPI. Nós temos municípios hoje, na realidade brasileira, que vão atrasar em cerca de 2 meses o salário dos servidores públicos. Olha só que contradição. Então nós temos mais carros, poluindo mais o meio ambiente, mais pessoas, funcionários públicos, na sua maioria, sendo prejudicados por conta disso. E com certeza, com a gratuidade no ônibus, acredito eu que a venda dos automóveis sejam diminuídas drasticamente. As vendas podem até ser reduzidas, né? A questão não é nem a venda, é a boa utilização. Se cada cidadão puder ter o seu automóvel e saber usá-lo, é um direito do cidadão ter o automóvel. A gente não pode coibir. Infelizmente, a sociedade que a gente vive é uma sociedade de consumo. E as pessoas, elas têm vontade. Eu, particularmente, tenho quase 30 anos de idade e não dirijo. Não tenho carro, só me utilizo do transporte público. Por isso que eu sofro essas consequências diariamente. Porém, se as pessoas souberem de ter consciência de para que elas irão utilizar aquele meio de transporte, é importante para a sociedade. E por outro lado, você preserva mais o automóvel que você tem, ele dura mais tempo, a indústria automobilística vai continuar mantendo o mesmo ritmo de venda, porém a gente vai poluir menos o meio ambiente e vai ter condição de fazer um uso melhor desse transporte coletivo. Com a gratuidade e com a sensibilidade das pessoas entenderem que essa gratuidade não é a flexibilidade do vandalismo ou da exacerbação da utilização, é uma utilização consciente do transporte coletivo. Então a gente tem que transformar esse transporte coletivo de fato em transporte coletivo. Que o estudante saiba que ele precisa ir para a escola, que ele tem que usar o transporte
no transporte para poder ir até um mecanismo cultural ou esportivo que tenha na cidade dele. Também essas políticas, ter o transporte gratuito, também não ter os acessos aos mecanismos culturais, também é uma outra discussão que a gente tem que fazer. É criar um sistema. Nós temos que, hoje, na realidade brasileira, a gente tem muita política isolada. Tem política na área de transporte isolada, tem política na área de educação isolada, nós temos que criar um sistema. Porque às vezes a gente vai dar a condição de transporte para esse estudante ou para essa sociedade, para ela acessar o quê também? Vamos ficar andando de ônibus e trem o dia inteiro? Então não é só também para fazer que isso se torne força do capital, né? Força do trabalho. Vamos colocar o transporte gratuito para que as pessoas possam chegar ao mercado de trabalho e lá elas vão produzir para o enriquecimento de poucas pessoas. Então a gente precisa fazer, acho que uma discussão mais ampla e mais reflexiva sobre isso. Eu queria deixar para vocês um desafio. Toda vez que agora vocês forem pegar o ônibus, vocês olhem do lado do motorista e tá lá uma plaquinha escrito que é um direito do cidadão e o dever do Estado. Muito obrigada pela participação, Rayon. Muito obrigada pela participação, Fabrício. Obrigada, gente. Até mais.